Olá, gente. Vamos continuar então o nosso passeio pelo Morro da África de Jaraguá do Sul, a partir do nosso diário de campo. Hoje nós vamos recuperar o que nós escrevemos no dia 22 de novembro de 1987, que estivemos lá no Morro e também no bairro Nova Brasília, Vila Lense, entrevistando no bairro Nova Brasília, Vila Lense, antigos moradores do morro, e no morro visitando aqueles afrodescendentes que ainda permaneciam por lá. Eu quero dizer que depois dessa nossa pesquisa, outras pesquisas vieram, avançaram muito, deram visibilidade à população negra em Jaraguá do Sul, sobretudo a partir do Morro da África. Então, o que nós queremos dizer, que nós fomos um dos primeiros a efetivamente sistematizar um trabalho, uma pesquisa, para além das referências que já tinham do Morro da África, referências como do Emílio Silva, né? Mas referências relativamente muito esparsas. Então, o Morro da África também nos remete a uma categoria social forjada na África entre o século XVI e o século XVII. Uma formação social denominada quilombo, que a coroa portuguesa, no processo de colonização, acabou deformando o conceito de quilombo em lugar de escravizados fugidos. Mas na África Centro-Ocidental, sobretudo na região de Angola, Congo, quilombo era uma forma de organização social construída em virtude das migrações, e era uma sociedade pluriétnica, né, onde havia etnias africanas diversas. Mas a coroa portuguesa transformou o conceito de quilombo em lugar de negros fugidos. Mas, por força da organização do movimento negro brasileiro, a Constituição de 88 recuperou o sentido originário de quilombo como formação social de matriz africana. Nós vamos conversar posteriormente sobre essa temática, os quilombos em África, no Brasil, em Santa Catarina, até por sugestão, né, do pesquisador graduando em História da Universidade Federal de Santa Catarina, que nos acompanha, o Vinícius Bozinari. Então ele sugeriu que a gente falasse aqui também sobre a temática dos quilombos em África, no Brasil e em Santa Catarina. Então, Vinícius, a partir da sua sugestão, a gente pode considerar o Morro da África como um quilombo na acepção africana recuperada pela Constituição de 88. Então, uma das características dos quilombos, nesse sentido, é o laço de parentesco, o laço de familiaridade, o laço de pertencimento. Então, nós ouvimos, por exemplo, lá em Jaraguá do Sul, em 1987, que a grande maioria dos moradores do Morro da África, dos moradores negros, até porque também tinha alguns que não eram negros, a grande maioria era da família Rosa, da família Ventura e da família Rita. E nós entrevistamos algumas pessoas dessas famílias, já no bairro Nova Brasília, Vila Lense,
e alguns que permaneceram no Morro da África. Então, nós vamos aqui trazer um pouco de alguns depoimentos. Por exemplo, o senhor João Rosa, que na época, 1987, tinha 80 anos. Ele era considerado o negro mais velho de Jaraguá do Sul, porque a sua irmã, Infância Rosa, havia falecido no mesmo ano, há 3 meses passado, com aproximadamente a idade de 115 anos. Dizem que isso foi veiculado na Gazeta de Jaraguá do Sul, de 1987, mas nós não conseguimos identificar essa nota de jornal. Então, o seu João Rosa, 80 anos, na época era aposentado, irmão mais velho de Manuel Rosa, o Manequinha, que foi muito conhecido em Jaraguá do Sul, porque ele coordenava a escola de samba, o folguedo de boi de mamão, e inclusive nós conseguimos conversar com ele. Ele foi um dos nossos entrevistados. Então, o seu João Rosa era considerado o negro mais velho de Jaraguá do Sul, desde que sua irmã, Infância Rosa, morrera com aproximadamente 115 anos de idade. Ele, o seu João Rosa, disse-nos que seus antepassados foram os fundadores de Jaraguá, mesmo antes da chegada dos imigrantes europeus. Ele não soube dizer a origem de seus avós. Ele nos disse assim, abre aspas, são do tempo antigo, fecha aspas. Na época também ele participava do Clube dos Idosos de Jaraguá do Sul e dizia que nesse clube só havia ele, de um homem negro, e 2 mulheres. Inclusive ele não usou a categoria negros, ele usou a categoria morenos, que era assim que eram conhecidos os moradores do bairro Nova Brasília, Vila Lense. Mesmo aos 80 anos, ele trabalhava como jardineiro na casa de muita gente, inclusive de gente rica, como ele nos contou. Noutro momento, ele disseram-nos que seu pai faleceu com 115 anos. E complementou, abre aspas, dizem que minha avó foi escrava. No decorrer da conversa, descobrimos os laços de parentescos. O senhor André Rosa era irmão de João Rosa. Seu Antônio Rita, sobrinho. Dona Pina, também sobrinha. Valdemiro Rosa, sobrinho. Antônio Bento, primo. Valdemiro, já disse, sobrinho, né? E o seu Manequinha, do qual nós já tínhamos conhecido antes, né, de conhecermos o senhor João Rosa, que era o seu irmão mais velho, falou um pouco da origem, do que ele sabia dos seus antepassados e o que também o João Rosa concordou. Seu Manequinha nos disse que seu avô era Tomé Buruanga. Sua avó, Rosa Buruanga. Seu João Rosa, seu irmão mais velho, concordou. Disse que havia um outro nome entre Rosa e Buruanga. O mesmo acontecia com Tomé Buruanga. Só que não lembravam esse segundo nome. E acrescentou, abre aspas, Buruanga, em africano, significa mamangava. Eles eram muito bravos, seguiu explicando o seu João. Então vejam, um sobrenome Buruanga ou Burunanga, ou coisa similar,
São sobrenomes de matriz africana, de uma linguagem da África centro-ocidental, né? Da família da língua banto. Então nós fomos buscar lá em Ney Lopes, um dos grandes pesquisadores da cultura africana e afro-brasileira, alguma palavra que pudesse se aproximar de Buruanga. E nós encontramos Burunganga, ou melhor, Burundanga, que significa confusão, coisa imprestável, embrulhada, atrapalhada. Então veja, Buruanga e Burundanga tem uma aproximação, não é? Então isso mostra que realmente há africanidades nessas palavras e nessa conceituação. Para terminar, eu quero dizer que depois dessa pesquisa, nunca mais voltei ao Morro da África, oficialmente conhecido como Morro da Boa Vista. Olhando na internet, eu sei que hoje o Morro da Boa Vista é, inclusive, um local de turismo na cidade de Jaraguá do Sul. E eu não sei em que medida que os empreendedores do turismo evidenciam que ali no passado era um território negro. São ironias da história que nós, historiadores, temos o dever de revelar, de evidenciar e construir cidadania daqueles que foram e são historicamente excluídos. Obrigado por nos acompanhar. Divulguem o nosso canal, Africanidades Conectadas, e deem sugestões de pesquisa, como fez o Vinícius. Afroabraços e obrigado por nos acompanhar.